Graça e paz. Queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para mim esses dias. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Você já dobrou os seus joelhos? Dobrou o seu coração diante do Senhor? Já agradeceu pelo cuidado dele, pela misericórdia, pela provisão, por você estar hoje vivo? Louve ao Senhor. Seja grato ao Senhor. O desejo da nossa vida muitas vezes passa pelo processo da gratidão. Queria convidar você hoje para refletir, pensar um pouco sobre isso. Talvez você tenha se preocupado apenas com as suas necessidades, apenas com as necessidades do seu coração. Mas hoje queria convidar você para refletir sobre a gratidão. E você agradecer ao Senhor pela sua família, agradecer pela sua casa, agradecer pelos amigos que você tem, pela igreja que você tem, por todas as pessoas que oram por você, intercedem por você, que te amam. Eu quero fazer um convite a você. Você possa louvar ao Senhor nessa noite, mas pensando que Deus tem cuidado de você ao longo desses anos de uma forma tão especial, que o momento agora não é outro senão de gratidão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos aqui e como uma grande família podemos louvar ao Senhor com um coração grato, contrito, quebrantado, e é esse coração que o Senhor não desprezará. Seja bem-vindo nessa noite. Queremos te louvar, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão, a nossa adoração, fruto de um coração quebrantado e grato ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, Jesus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força, poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, te exaltarei.
eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado e extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado e extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adorarei, exaltarei Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei.
Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Se derrame diante da presença do Senhor. Nesse momento, tudo que há de mais precioso, deixa aos pés dele nessa noite. Ele tem cuidado de você e da sua família e do seu coração. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Aleluia. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti e tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso
vaso aos pés do meu amado. Oh, Jesus, diante da tua presença, Senhor, nós nos quebrantamos, ó Deus, nos derramamos diante de ti, ó Pai. Sim, meu Deus. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não me importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado Jesus. Aleluia, Jesus. Aos teus pés, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te bendizer nessa noite, proclamar a tua soberania sobre essa nação e, de uma forma toda especial, declarar também a minha confiança no Senhor. Não há outro Deus no céu além de ti. Não há outro Deus, como diz a tua palavra, Deus, lá em Isaías 64. Oh, nunca se ouviu falar de um Deus semelhante a ti. Nem com ouvido se ouviu, nem com olhos se viu. Um Deus como o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Pai, nós estamos esperando. Tem sido dias de espera, dias de tormento, dias de tribulação. Mas também, ó Deus, eu quero te agradecer, porque temos visto o teu cuidado em relação a esta igreja, em relação às pessoas, aos membros, às nossas famílias. Pai, apesar de algumas pessoas estarem passando por lutas grandes, ó Deus, nós ainda podemos contar vitória, Senhor, porque temos visto a tua proteção, teu cuidado, ó Deus, o Senhor atuando como um muro de fogo ao nosso redor. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia dos irmãos que estão lutando contra essa enfermidade. Nós continuamos repreendendo e crendo no teu poder e repreendendo esse espírito de morte que está assolando as nações. Oramos por nossa irmã Vilma, abençoamos a vida dela, abençoamos a vida de toda a família e proclamamos, ó Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor nessa família. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a atravessar esses tempos difíceis. Nos fortalece. Pai, nós encontramos refúgio na sua palavra, encontramos poder na sua palavra, encontramos, ó Deus, consolo na sua palavra, e que ela hoje funcione na nossa vida como essa ferramenta do céu para nos animar, para nos fortalecer, para nos mostrar, ó Deus,
o que o Senhor quer fazer na nossa vida e na nossa nação. Em nome de Jesus, oramos e proclamamos a bondade do Senhor sobre essa nação. Repreenda essa mortandade, ó Pai, repreenda esse espírito de morte que está operando nessa nação. Pai, o Senhor é poderoso para fazer algo totalmente novo em nosso meio. O Senhor é poderoso para fazer algo bom. Sopra com teu sopro, ó Deus, essa malignidade, esse vírus, ó Pai, para longe da nossa nação. Dê sabedoria aos médicos. Muitos estão completamente perdidos, Senhor. Dê sabedoria aos médicos e que o Senhor possa trazer uma unção, um espírito de apaziguamento na nossa nação. É o que nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, que o Senhor possa desarmar os espíritos, principalmente dos cristãos, que o Senhor possa nos fazer enxergar a sua vontade nesse tempo e que isso possa trazer tranquilidade, trazer paz, trazer direcionamento para o nosso coração, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria muito de fazer algo diferente hoje. Queria ler a Bíblia com você, mas eu não vou fazer como de costume, ler a Bíblia, o texto todo, e depois falar, ministrar, trazer uma palavra. Não, hoje nós vamos fazer diferente, hoje eu vou fazer diferente. O Espírito de Deus me deu uma direção, um entendimento, e eu gostaria de obedecer o Espírito de Deus. Aliás, eu tenho buscado, procurado obedecer a direção e o ensino que o Espírito traz para o meu coração. E pensando nisso, eu acho que hoje nós podemos meditar um pouco com mais tranquilidade, sem aquela pressa, sem aquela correria. Nós estamos também nos habituando a esse novo modelo de culto, de pregação. Como eu sinto falta dos irmãos, como eu sinto falta de abraçá-los, de beijá-los, de sentir o perfume, o olhar, o carinho, e perceber na comunhão, nos relacionamentos, que somos parte uns dos outros. Isso é tão importante. Eu sinto falta de vocês aqui. Eu estou aqui nesse lugar e eu só não me sinto só porque eu tenho absoluta certeza que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, e através das orações, através do cuidado dos irmãos, eu tenho uma percepção clara de que o Espírito Santo está nesse momento, aqui nesse lugar. Embora vocês não estejam aqui, esse ajuntamento, essa comunhão no ajuntamento da igreja traz um fortalecimento, traz uma presença especial, traz uma compreensão maior da presença de Deus no nosso meio. Mas eu sei que o Espírito está aqui, está na minha vida, está na sua vida, aí na sua casa, e podemos juntos então meditar na palavra de Deus nesse momento de uma forma muito especial. Então eu gostaria de ler o texto que está em Lucas. Não estamos fugindo do livro de Lucas. Esse tempo da quarentena já são quase 2 meses que nós estamos meditando apenas no livro de Lucas, com exceção do Dia das Mães, que nós falamos sobre Ana, mas nesses dias de quarentena nós temos meditado no livro de Lucas. Tem sido uma estratégia que Deus tem dado para a gente. Então eu queria que você acompanhasse comigo e pudéssemos juntos ver e receber no nosso coração o que Deus tem para nós. Então lá em Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso 25, nós encontramos assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o primeiro texto que nós acabamos de ler agora, Lucas 10, 25, conta o intuito dessa pergunta desse intérprete da lei. Talvez estivesse aqui um escriba, um fariseu, provavelmente era um escriba, que se aproximou de Jesus com o intuito, a intenção do coração dele não foi aprender de Jesus, mas colocá-lo à prova, testá-lo, talvez colocá-lo numa situação constrangedora, talvez envergonhá-lo. Eu não sei bem o que de fato havia no coração daquele homem, o sentimento do coração daquele homem, mas a Bíblia relata para a gente que a intenção primaz desse homem, desse intérprete da lei, era apenas colocar Jesus à prova. E ele então se aproxima e ele então faz uma pergunta muito capciosa: Mestre,
que farei para herdar a vida eterna? E por que essa pergunta é capciosa? Ora, um mestre da lei certamente sabia de trás para frente o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas ele então resolve perguntar, né, ao mestre dos mestres. E aqui começa então a nossa viagem, a nossa aventura pela palavra de Deus. Eu acho tão interessante essas perguntas, eu acho tão especial esses momentos onde Jesus é posto à prova, porque são desses momentos que nós temos os ensinos mais preciosos, mais ricos para o nosso coração. De uma forma, nós aprendemos muito com isso, com as respostas, com o posicionamento de Jesus, com o ensinamento que sai do seu coração, da sua vida, e de outra forma nós entendemos o que nós não devemos fazer como cristãos. Não é nosso papel testar Deus, provar Deus, no sentido de tentar colocá-lo numa situação de constrangimento, de beco sem saída. Eu acho que basicamente foi a intenção desse intérprete da lei, talvez por inveja, talvez vendo, né, a multidão que seguia a Jesus. Uma das coisas que a Bíblia nos informa, que as Sagradas Escrituras nos informam, que os fariseus, os intérpretes da lei daquele tempo, os escribas, os saduceus, a maioria dos partidos religiosos do tempo de Jesus, seus seguidores tinham muita raiva de Jesus porque eles tinham ciúmes de Jesus. Jesus tinha muitos seguidores. A gente, só para mencionar aqui, na multiplicação de pães, só de homens ali tinham 5.000 pessoas. Então você imagine quantas crianças, quantas mulheres não deveriam estar ali naquela multiplicação de pães. E aqueles homens, eles tinham inveja, eles tinham ciúmes de Jesus, e por conta disso, talvez as perguntas eram assim capciosas. Seguindo então aqui na nossa leitura, o verso 26 diz assim: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como entendes? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Segundo momento que nós podemos aprender desse texto tem a ver com o confronto, de uma certa forma, é também a resposta de Jesus, uma resposta também um tanto quanto capciosa, mas não no sentido de pôr aquele homem à prova, mas no sentido de revelar o coração daquele homem, de mostrar para ele, né, que Jesus bem sabia o que estava dentro do seu coração. E Jesus, olhando para ele, pergunta o seguinte: bom, sendo você um intérprete da lei, um mestre da lei, o que diz a lei? E ele então responde ao Senhor: olha, a lei diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. É o amor café, né? Coração, alma, força, entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. E qual foi a recomendação de Jesus para aquele homem? Parabéns, que maravilha, você é um bom aluno, respondeu bem. Foi isso, sim, mas Jesus fez algo mais. Jesus o induziu, o estimulou à prática. Eu acho que nós, como cristãos hoje, precisamos fazer dessa ferramenta aqui um instrumento prático, um instrumento de vida para a gente. Não é possível a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã dar algum fruto relevante se não partirmos do pressuposto de que a vida cristã tem muito mais a ver com a prática do que com a teoria. Então, o intérprete da lei, o mestre da lei, o conhecedor da lei, ele está muito habituado à teoria, ele está muito habituado ao conhecimento cognitivo, né? O que ele sabe está aqui. E Jesus está dizendo para ele algo simples: o que você precisa saber precisa estar aqui, nas mãos. O que você
tem de conhecimento aqui precisa se traduzir em calos, precisa se traduzir em serviço, precisa se traduzir em vida prática e de uma forma muito singela, de uma forma muito prática. Jesus confronta o conhecimento daquele homem e mostra para ele e deixa claro para ele que só o conhecimento não se traduz, não traz muito resultado para o reino de Deus e para a sua vida pessoal e para a vida pessoal daquele homem. Então, eu acho bacana quando Jesus ele confronta aquele homem, porque nós não vemos um confronto áspero, nós não vemos um confronto duro, nós não vemos aqui um confronto ácido, não. Na verdade, Jesus pergunta para ele o que a lei diz, o que ele estuda tanto, o que ele conhece tanto diz. E ele responde, e aqui agora Jesus pega ele no contrapé. Bom, respondeu certinho, você está bem na sua resposta, nota 10 para o conhecimento. E a prática? Como é que você está na prática? Aí olha o que Jesus fala para ele. Preste atenção. Faze isto e viverás. Faze isto. Faze isto. Tudo que nós sabemos a respeito da vida cristã, porque senão a fé cristã vai se tornar apenas uma religião, e uma religião de bons costumes. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não erro ali, eu não peco aqui. E vai se tornando apenas uma religião de uma moralidade mais definida, mais apurada. Vai se tornando apenas uma religião moral, né? Eu não faço isso, eu não erro aqui. Sabe aquela coisa, eu não bebo, não fumo, eu não roubo, eu não mato. Então, vai se tornando uma religião do eu não faço, eu não erro, né? Eu sou bom, eu mereço o céu. Era assim que os intérpretes da lei pensavam. É assim que muita gente pensa hoje também. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se de quê? De não ter uma vida prática, de não ter uma atitude prática daquilo que ele havia perguntado a Jesus. Ele sabia na teoria, mas ele não praticava o que ele sabia. Era um intérprete, era um fariseu. Eu sei, mas eu não faço. Eu sei, mas eu não pratico. Eu sei, mas eu não ando. Então, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aqui nós temos uma das histórias mais singelas e interessantes do Novo Testamento, que confronta essa parábola do bom samaritano. É um confronto, é um tapa de luva de pelica no nosso rostinho liso, que às vezes é cheio de olhinho de peroba, né? Cara de pau, de estar cheio do conhecimento e vazio da prática. Então, olha o que Jesus fala para ele. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se dele, deixando-o semi-morto. Essa é uma realidade que nós conhecemos bem. Além de roubar, tem que bater. Além de roubar, além de tirar, tem que judiar, tem que machucar, tem que ferir. Alguns anos atrás, o pastor Carlos Alberto, pregando aqui na igreja sobre isso, ele falou sobre 3 coisas interessantes, né? A visão do salteador: o que é teu é meu. Depois ele falou sobre a visão do religioso: o que é meu é meu. E depois ele falou sobre a visão do bom samaritano: o que é meu é teu. E pensando sobre isso, eu noto que até mesmo na igreja nós vemos essa compreensão
ferina, que de alguma forma tenta atingir o outro, tenta machucar o outro, quando o outro de alguma forma possui alguma coisa que nos interessa e nós não temos. Esse sentimento do salteador, isso tem trazido preocupação a mim, ao meu coração, porque de vez em quando eu ouço alguém que tem o Espírito de Deus, que tem a compreensão de quem Deus é, do caráter de Deus, do que Deus tem feito na sua vida, no mundo, né, ao seu redor, dizendo o seguinte: porque Deus não me abençoa, porque Deus abençoa o outro, porque Deus, Ele tem alguma coisa contra mim, porque os céus na minha vida parecem de aço, porque Deus faz na vida do meu irmão e não faz na minha, porque Deus dá mais ao meu irmão, dá mais a fulano e não me dá. Então eu tenho visto até pessoas com ciúmes no seu coração, com inveja no seu coração, porque vê de alguma maneira o que Deus está fazendo na vida de um irmão, de um parente, de um amigo, de um irmão da igreja, e aquilo vai gerando aqueles sentimentos negativos de que Deus não gosta de mim. Cuidado com essas percepções, cuidado com essas compreensões, cuidado com esses sentimentos, porque eu tenho visto pessoas que têm sido muito abençoadas por Deus, pessoas que têm sido cuidadas, providas, abençoadas, pessoas que têm sido libertas, pessoas que Deus tem dado um crescimento espiritual, pessoas que Deus tem dado, tem abençoado, tem feito por elas, e elas com essas percepções, com esses sentimentos, por conta de entendimento e até mesmo sentimentos errados em relação a Deus. A gente precisa ter cuidado com esse espírito do salteador. Nós precisamos ter cuidado com esse espírito do salteador, porque o espírito salteador não vê o que Deus está fazendo na sua vida, vê simplesmente o que Deus está fazendo na vida do outro e gera aquele desejo de ter o que o outro tem, aquela ambição, sabe? Aquela gana de ter o que o outro tem, de possuir o que o outro possui. Isso pode ser um dom, isso pode ser um aspecto físico, isso pode ser relacionado também a uma questão financeira, isso hoje inclusive é até muito mais, gente que não gosta da outra na igreja, que não gosta do outro, que não fala com o outro, que não tem relacionamento com o outro, porque o outro é próspero, porque o outro tem um dom, porque o outro tem talvez uma afeição, uma beleza, porque o outro tem talvez um porte físico, porque tem um carro, porque tem uma casa, porque mora em tal lugar. Então, tome cuidado com esses sentimentos no seu coração. Cuide disso, se preocupe com isso, porque o reino de Deus não é um reino de acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus olha para você, Ele vê você como um filho amado, como uma filha amada, como alguém que Ele está abençoando e cuidando. Sabe aquele sentimento do filho que ficou? Esse teu filho aí desperdiçou os teus bens e agora você está abençoando ele? Tem gente que tem esse coração. Esse é o sentimento do salteador. E por conta disso, por conta desse sentimento, a gente percebe que há sempre um espírito armado, né? Um desejo de esganar, de fazer mal ao outro, um desejo de ter o que o outro tem, e isso é muito perigoso. Esse sentimento estava, talvez no coração desse homem, por isso Jesus conta essa parábola, essa história. Caminhando, então, ele conta essa história desse homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele então se dá de frente com os salteadores. Além de roubarem aquele homem, além de tirarem tudo que ele tinha, de tirarem o seu dinheiro, talvez suas roupas, bateram bastante nele, machucaram, além de roubar, judiaram, além de roubar, feriram, além de roubar, machucaram. A gente vê muito isso hoje, e isso não é novo então, faz parte de uma sociedade doente, de pessoas maldosas, perversas. E Jesus continua contando, dizendo o seguinte: casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. O sacerdote, então, vendo aquele homem ferido ali, vendo aquele homem machucado,
disse assim, não é comigo não, Neco, né? É o crente Neco, não é comigo não, fique aí, se vire, amigo, dê seus pulos, rasteje até o hospital, não é comigo. Isso é tão triste e tão preocupante, e talvez eu até adiante um pouquinho aqui, fale também do levita, que tem a mesma postura, né? O texto, Jesus fala de dois personagens, ou de duas personagens importantes da religiosidade judaica, o sacerdote e o levita. Um cuidava do templo, um cuidava dos sacrifícios, um cuidava de atender às necessidades do povo, orar pelo povo, interceder pelo povo, e o outro, levita, cuidava, diferentemente do que muitos pensam, né, somente do louvor, das canções, não. Cuidava da logística, da estrutura, cuidava da manutenção do templo, né, que era quem de fato pegava no pesado, né, era o levita, ele que fazia toda a manutenção, se preocupava com os sacrifícios, se preocupava em pegar o animal, matar o animal, aspergir o sangue pelo altar, depois limpar o altar, e tocar fogo, e providenciar as lenhas. O levita então, faz tudo do sacerdote. Então, o sacerdote passa, o levita passa, e os dois têm a mesma postura, né? Os dois são crentes Neco, não é comigo não, se vira, dê seus pulos, né? E, de fato, o que Jesus está dizendo para nós é que nós podemos nos habituar com esse ambiente religioso e perdermos a sensibilidade, o cuidado para com o nosso irmão. Nós podemos estar tão habituados com esse ambiente religioso, com esse ambiente de igreja, com esse ambiente da comunhão, que a gente não sente mais, não percebe mais a dor do outro, não percebe mais o sofrimento do outro. E era bem o que estava acontecendo aqui, o sacerdote, o levita, todos eles vendo aquela situação, eles passaram de largo, passaram de longe. Eu não consigo, irmãos, me perdoem, mas eu não consigo deixar de pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, como sacerdote, sabe? Você talvez possa olhar para mim e pensar que eu sou sacerdote, que eu faço parte dessa categoria, desse grupo, né, especial que existe na igreja para cuidar das coisas da igreja. Mas não é isso que o Novo Testamento nos fala. Você é sacerdote, nós somos reis e sacerdotes, né? O véu que separava, né? Aquele homem que fazia a ligação entre o povo e Deus, ele foi rasgado, essa figura foi rasgada através do véu que foi rasgado no templo no dia da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa figura, ela foi eliminada. Eu não sou sacerdote mais do que você. Você é sacerdote também, você é levita também. Então, é importante que você compreenda ou se compreenda nesse contexto, porque essa parábola não é uma mensagem para mim, que sou o pastor da igreja apenas, mas é uma mensagem para você também. E nós, eu e você, podemos nos tornar tão insensíveis a esse sofrimento humano que isso certamente traz bastante tristeza ao coração de Deus. Nós podemos nos tornar tão insensíveis ao sofrimento humano e perdermos a capacidade de abençoar as pessoas. Nós podemos nos tornar tão insensíveis à dor, à tristeza, à angústia, aquele momento, sabe, único, especial que o ser humano, que as pessoas estão vivendo, que precisam ser respeitados, ou que precisa ser respeitado, aquele momento, né, precisa ser respeitado. Então nós podemos nos tornar tão insensíveis a esse momento único que o ser humano está vivendo, que precisa ser respeitado, que é tão sagrado para Deus, e nós somos chamados para isso, nós somos chamados para colocar o azeite, nós somos chamados para colocar o bálsamo na dor das pessoas. Nós não fomos chamados para
ferroar, você não tem espírito de aguilhão. Pelo amor de Deus, amado, em nome de Jesus, desarme teu espírito. Se veja como alguém que Deus quer usar, que Deus quer abençoar nesse tempo, nesse momento. Olha ao seu redor, quantas e quantas pessoas estão sofrendo agora, estão chorando, estão com seus corações amarrados, com uma dor terrível dentro deles, uma pressão muito grande por conta de tudo que nós estamos vivendo. Gente, amados, tem pessoas que estão no fundo do poço, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Gente que desceu nas profundezas do inferno nesse tempo. E nós? O que nós estamos fazendo? Neco. Não é comigo não. Não é comigo não. É com a gente, irmãos. É com a gente. Esse tempo agora, Deus permitiu esse tempo para que nós, como igreja, pudéssemos revelar o nosso caráter. E qual é o nosso caráter? Você é sacerdote? Vai passar de largo? Você tem o espírito do levita? Vai passar de largo? Ou seu espírito é o do bom samaritano? É o espírito do que acolhe, é o espírito do que acode. Ou seu espírito é o espírito daquele que corre para levantar, que corre para ajudar. Se nós temos o azeite, se nós temos essa unção preciosa dentro de nós, que é o Espírito Santo, é necessário que nós derramemos essa unção, esse azeite dentro do coração das pessoas. Esse é o tempo que nós precisamos revelar, manifestar a nossa vida, a vida de Deus que está dentro de nós. Desculpa, mas eu não consigo passar de largo, eu não consigo ver irmãos, pessoas, vizinhos, amigos passando por dificuldades e pensar que aquilo não diz respeito a mim, não tem a ver comigo. Porque eu senti aquilo, eu passei por aquilo, eu sofri aquilo, doeu em mim, machucou em mim. Então, esse texto fala disso, amados. Fala de um novo posicionamento da igreja, no sentido de que nós precisamos praticar a espiritualidade da misericórdia, o exercício da misericórdia. Nós precisamos olhar para esse tempo e ver nesse tempo o que Deus requer de nós, o que Deus vê, o que Deus exige de nós, como cristãos, como discípulos de Jesus. Isso me deixa profundamente preocupado, porque a igreja, ela é o corpo de Jesus na terra, e o corpo é o lugar onde está o coração. Eu só consigo pensar nisso, que nós somos o coração de Deus na terra. Eu não consigo entender como nós cristãos conseguimos viver esse tempo sem que a misericórdia possa fluir de nós. Eu não consigo de fato entender. Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão louco, tão doido, tão maluco, que as pessoas, elas estão distantes de Deus, elas estão achando que estão próximas a Deus. E eu fico pensando se de fato não há cristãos desviados nas igrejas. Eu acho que a igreja está cheia de cristão desviado, porque é impossível que nós cristãos vejamos a dor do outro e não nos sensibilizemos em relação a isso. Esse espírito aqui do sacerdote, do levita, precisa ser revolvido de nós, precisa ser arrancado de nós, precisa ser retirado violentamente de nós. Eu acho interessante, uma vez eu estava lendo o livro de Charles Swindoll, ou Chuck Swindoll, e ele fala a respeito da conversão de Paulo. Foi a conquista violenta de uma vontade rebelde. E eu acho que Deus quer fazer isso com a gente nesse tempo, nos conquistar violentamente por conta de nossa vontade rebelde, né? Nós estamos rebeldes, nós como cristãos estamos vivendo dias de rebelião, de rebeldia contra o Senhor, porque se não há, num tempo como esse, onde nós estamos agora batendo o número talvez de 22, 23 mil mortos, hoje é domingo,
já, né? Então, talvez estejamos aí quase chegando na casa dos 25 mil mortos. E se nós não tivermos uma percepção do que está acontecendo nesse tempo, e se a nossa vida não mudar, e se esse sentimento de preocupação, se não tivermos essa percepção do que está acontecendo nesse tempo, nós perdemos o espírito de profecia. Nós perdemos a capacidade de discernir, de entender o tempo, o momento que nós estamos vivendo. Eu estou vendo os cristãos, né, brigando e se desentendendo e brigando por tantas besteiras, um bando de gente, pirada. Eu penso que às vezes eu estou lidando com irmãos e irmãs que ainda não tiveram uma experiência verdadeira com o Filho de Deus. Gente que está caminhando bem próximo da vida do sacerdote e do levita. Gente que ainda não tem coração de samaritano, de bom samaritano. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho visto o momento que a igreja está passando, é um momento difícil. Deus está peneirando o seu povo, peneirando a sua igreja. Deus está separando, Deus está selecionando o seu povo. Porque o que tem de gente, tem de crente pirado, maluco, doido, mas não é doido por Jesus, pirado por Jesus, não. É doido mesmo, pancada, fazendo besteira, falando idiotice, fazendo besteira, fazendo idiotice. Gente que não compreendeu seu papel nesse tempo, nesse mundo. Está como o sacerdote e o levita, passando de largo. Quero só concluir porque tem algumas coisas importantes aqui também. Veja, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto, já falamos disso, vendo, compadeceu-se dele. Essa é a teologia que muda a vida das pessoas. A teologia do enternecimento, do compadecimento, a teologia do eu posso te ajudar, eu posso estender a mão, a teologia do eu estou com você, a teologia do Deus me deu para repartir, a teologia do eu vou pegar junto com você, a teologia do eu vou te levantar, a teologia do eu vou te abraçar, mesmo nesse tempo da pandemia. Nós precisamos entender isso, não é o abraço físico, mas é o abraço que abraça o coração. E ele diz, o texto diz, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, cuidou dos ferimentos, aplicando óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Óleo, vinho e cuidado. No Antigo Testamento, o óleo é símbolo do Espírito Santo. No Novo Testamento, o vinho é símbolo da alegria. E o cuidado é símbolo de amor. Simples. Derrama o Espírito, fortalece com alegria e cuida e manifesta amor. Esses são os pilares mais importantes da igreja, eu vejo isso. Eu acredito que esses são os fundamentos mais importantes da igreja. O pastor Casalberto tem falado com a gente nesses dias sobre buscar o Espírito, buscar o Espírito, buscar o Espírito. E eu tenho me preocupado com isso. Eu preciso buscar mais o Espírito, acredito que você também. E a partir do momento que a gente busca o Espírito, essa alegria, fruto da presença do Espírito, flui dentro de nós. Assim como o amor, que é manifesto em cuidado, em atenção. No dia seguinte, tirou 2 denários. O denário era o equivalente a um dia do trabalhador. Tirou 2 denários, o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus pergunta para o intérprete da lei, qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então, pela segunda vez, Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. Essa é a ordem do Senhor Jesus para nós. Essa é a direção de Deus para nós. Cuidar de gente envolve despesa. A gente tem que investir. É investimento. Às vezes o investimento não é financeiro, às vezes é.
Mas cuidar de pessoas demanda investimento, talvez seu tempo, talvez abrir mão de alguma missão especial que você tinha em benefício próprio. Que loucura é essa, gente? Que loucura. Como é que a gente quer abençoar as pessoas sem investir nas pessoas? Sem ajudar as pessoas, sem desprender? Como é que nós queremos ser cristãos nesse tempo sem liberar, sem dar alguma coisa? É impossível isso. O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual é o seu chamado hoje na igreja? O que Deus requer de você, quer e requer de você? Lembre-se do que Paulo fala lá em Coríntios para nós. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. E que o Senhor possa mudar o nosso coração. Que nós possamos aprender do Senhor que é manso, que é misericordioso, que é cuidadoso, que tem paciência conosco, que olha para as nossas virtudes e não para os nossos defeitos, não para as nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, que o Senhor possa derramar sobre nós nesse tempo essa compreensão, essa prática da palavra de Deus. 2 vezes o Senhor fala para aquele intérprete da lei: vai, faze isso, vai e faça isso, porque viverás, faze isso. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender que essa ordem é para nós, que nós possamos ministrar aos nossos irmãos o cuidado, o amor, o óleo, o vinho necessários para que as pessoas se levantem na força do Senhor e possam viver uma vida nova, restauradas, curadas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego em tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou fazer diferente. Minha casa eu vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando e minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família
a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Glória a Deus! Oh! Aleluia! Queridos, essa equipe ficou aqui trabalhando todos os dias do isolamento. Eles vieram para cá, abriram mão do seu isolamento e vieram para cá dar o seu melhor, trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor de coração, sem nenhuma dificuldade. E eu queria que vocês, a igreja, Comunidade da Graça em Salvador, pudesse ver toda essa equipe que está aqui atrás, que trabalhou, deu o seu melhor, conduziu você, né, como irmão, como igreja, em adoração, em louvor, nesse período da quarentena. Então eu queria que você soubesse como o meu coração está agradecido por toda essa equipe maravilhosa, gente de bem, gente de Deus, que dedicou o seu tempo para poder fazer algo tão especial nesses dias todos para o Senhor, em primeiro lugar, e depois em amor para a igreja. Então que você possa, quando ver esses irmãos, depois da quarentena, abraçá-los com um abraço mais forte e demonstrar para eles toda a sua gratidão, seu amor, porque tudo que eles fizeram aqui foi trabalhoso, foi bem difícil, mas o Senhor trouxe honra e os abençoou e nos abençoou com um período de louvor e adoração tão especial. Hoje, em especial, nós estamos aqui desde 8 da manhã e estamos já quase 8 da noite e estamos aqui firmes e fortes. Queremos agradecer também a Olga, a Sidney, que nos bastidores nos deram todo o apoio, e as famílias de vocês também, de vocês, né, que compreenderam esse momento, né? As famílias compreenderam esse momento, todas as famílias que deram o seu melhor. Então eu queria agradecer toda essa equipe que está aqui atrás. Orem por eles, peço ao Senhor que continue abençoando a vida deles e que eles continuem servindo ao Senhor com toda essa alegria, com todo esse amor. Deus abençoe a sua vida, e é por causa deles que nós podemos realizar os cultos aqui de forma tão especial. Eu louvo a Deus pela vida de pessoas tão especiais que Deus tem nos dado. Alguém escreveu no domingo, né, esse ministério de louvor é top, e eu concordo plenamente. Eu tenho um ministério de louvor, a igreja, a Comunidade da Graça, tem um ministério de louvor de pessoas que têm um coração voltado para as coisas de Deus. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Amém? Aleluia.